Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um estudo de mercado, estaremos fazendo uma breve revisão das principais movimentações do mini índice e do mini dólar que rolaram hoje, dia 18 de junho. Vamos falar um pouco sobre quais eram as nossas expectativas, nossos cenários, o que o preço fez, seguindo a nossa metodologia aqui no intraday, o que ele deixou de fazer. E vou fazer a mesma dinâmica, tá? Eu vou jogar um trecho aqui da nossa sala educacional ao vivo, que rolou hoje de manhã. Então, é onde a gente faz o nosso pré-market. Eu vou deixar alguns trechinhos de quais eram as nossas expectativas e depois eu volto para a gente comentar e se aprofundar um pouco mais sobre as movimentações de hoje, tá? Então, sem mais delongas. No diário, eu não tenho muita coisa, né? No diário ele está se arrastando para aquele fundo lá de liquidez externa, mas não me deixa ineficiência. Eu não consigo tirar muita conclusão aqui pelo diário, pelo fechamento dos candles. No diário eu tô neutro. 240. Eu tô neutro também, né? Ele não me deixa. Região de liquidez interna. O que ele fez aqui, ele inverteu um fair value, né? Eu tinha esse fair value de 4 horas. Respeita. Inverteu, retestou. Esse reteste aqui, lá no 15 minutos, se eu não me engano, foi naquela nossa fair value. Essa fair value aqui de 15. Então, pelo macro, pelas regiões que ele invalidou, o fair value de 4 horas, por ter mitigado esse fair value de 240 minutos, ele também é um fair value diário. Ele tá caindo, se arrastando, mas tá caindo, consumindo seu site, quebrando estrutura de continuidade. Aqui ele faz consumo de liquidez. Aqui ele faz consumo de liquidez, quebra estrutura. Consumo de liquidez, mitiga o fair value 15. Então, a minha expectativa maior hoje é que ele venha capturar finalmente essa região aqui de liquidez externa. Para quando chegar aqui embaixo, configurar uma compra. Eu tenho essas duas regiões de venda aqui muito mais gabaritadas, né? Mas eu tô achando que o preço vai sem fechar essas ineficiências aqui. E aí, pela estruturação do dia de ontem, eu tenho um range, né? A gente não perdeu esse range ainda. Tem um topo, tem um fundo. Eu tenho ele mitigando a região de oferta em cima dos 50%. A estrutura de continuidade seria aqui embaixo, né? Aqui seria o boss. Aqui em cima pode ser um primeiro change of character aqui, um primeiro shift. Confesso que eu tô mais para as vendas ainda. Aqui. Cara, minha expectativa maior hoje, então, é atingir esses níveis aqui de liquidez externa para depois configurar uma compra. E aí a gente também não tem essa região de liquidez interna de novo para ele fazer aquela movimentação, né? Sai de uma interna, vai para uma externa, depois vai para uma interna de novo. Tá devendo essa interna aqui. Eu não tenho em nenhum time frame gráfico, não tenho nenhum no 15, não tenho numa hora, não tenho nada. Dá uma olhada rapidinho. Ó, o dólar foi no alvo lá, hein? Naquele alvo que a gente tinha ontem, né? O dólar tá bom pra dar uma mitigada agora. No 240, olha. O dólar tá mais bonito. Ele faz uma quebra de estrutura externa aqui, ó, de liquidez externa, com displacement em 4 horas. Aqui é a minha região de liquidez interna no dólar, então. E aí a gente tá trabalhando agora da externa para interna, ou seja, estamos nessa movimentação aqui no dólar. Ó, abriu o índice, deixa eu ver. Cara, não tem nada aí. Nada. Tem nenhum POI, 24, de 15. Eu tenho um objetivo aqui embaixo. Vender aí por enquanto tá barato.
Não tem estrutura, não tem confirmação. Fazer nada aí. Voltando aqui. Então, o dólar. Provavelmente a gente está no cenário de externa para interna. É mais difícil, porque a gente está operando contra, né? O mais fácil é da interna para externa. Essa aqui é a mais fácil. Mas tá bonito para hoje o dólar dar uma corrigida. Ficar de olho em estrutura intraday pode ser que dê uns trade bom. Bom, vocês viram então quais eram os nossos principais cenários no índice e no dólar. Vamos comentar sobre eles e vamos comentar sobre o que o preço fez no intraday também. Então eu tô aqui no gráfico do Infut, tá? Gráfico de 240 minutos. O meu cenário principal era o preço vir fazer o consumo dessa região de liquidez externa, depois dele ter mitigado uma interna, tá? Então o preço ele sai da interna, vai para externa, e depois vai para uma interna, depois vai para uma externa, e esse é o ciclo do preço, ok? Então ele faz essa mitigação na interna. O objetivo dessa reação, o objetivo dessa venda nesse Fair Value Gap de 4 horas, e se vocês forem ver, tem no diário também, é atingir a última região de liquidez externa, que no caso era esse fundo. Então esse era meu principal contexto para o dia. Eu não queria pegar essas vendas aqui, porque eu não tinha regiões de liquidez interna mais próximas ao preço, a não ser essas duas, que são esses Fair Value Gap de 15 e um BPR de 15 minutos. Então, nessa região não me interessavam muitas vendas, eu tinha um objetivo claro aqui embaixo, mas eu estava aguardando muito mais uma compra, depois que o preço atingisse esses níveis de liquidez externa, do que uma venda para fazer o preço chegar nessa região. Então, o preço abre lá embaixo, ele já, nos primeiros minutos do dia, atinge o nosso alvo, né? Liquidez externa, e aqui eu começo a entrar num bias comprador, tá? Porque, de novo, o preço atingiu uma região de liquidez externa, agora ele vai em direção a uma liquidez interna. E aí eu também comentei que nessa pernada de ontem aqui, que acabou por quebrar uma estrutura de continuidade, ele não me deixa essa região de liquidez interna. Ou seja, o alvo dessa compra que ele poderia vir a configurar, era no mínimo nesse buy side aqui. Não tinha regiões nesse meio de caminho interessantes para o preço atingir depois do consumo da externa e dar continuidade a partir daqui. Eu não tinha essas regiões. Então, por isso que eu comentei que um bom alvo era esse primeiro buy side. E aí vamos descer o time frame para ver o que o preço monta para a gente aqui nas estruturas do intraday. Eu estou no 15, vou para 1. No 1 minuto, ele faz o sweep da região do liquidez externa e já me volta com um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap eu não utilizei para tomada de decisão, eu utilizei para narrativa. Por que eu não fiz nada? Sinceramente, porque meu stop estava muito grande aqui, tá? Tava mais de 120 pontos, partindo de 50%, e ele tão pouco vem de 50%. Então, esse Fair Value Gap a gente estava acompanhando como indícios, tá? De que ele já havia consumido a externa e de que ele estaria entrando agora no Market Maker Buy Model aqui para cima. Então, ele faz esse primeiro Fair Value Gap, deixa até um equal highzinho aqui para vir consumir depois, e ele faz justamente esse consumo desse equal highs após consumir Fair Value Gap de 1 minuto. Ele faz esse consumo com outro Fair Value Gap, com outro displacement. Então, vocês já sabem aqui, pelo que eu venho comentando, que sempre que a gente tem displacement numa quebra de estrutura, a gente tem uma alta probabilidade do preço dar continuidade na direção do displacement. É isso que eu quero ver sempre que a gente tem uma quebra de estrutura, para me indicar uma maior probabilidade de continuidade na movimentação. Então, aqui eu começo a tomar decisões baseadas nesse imbalance. O que eu tinha? Eu tinha esse Fair Value Gap para tomada de decisão e eu tinha esse Order Block
para a tomada de decisão. O que eu fiz nessa região? De novo, vocês podem estar percebendo aqui que o stop nos 50%, ele estava um pouco grande, mais de 100 pontos. O pessoal que está comigo todo dia na sala, eles sabem, é o meu trade system, é o meu perfil, tá? Pela metodologia, você posiciona uma ordem aqui, stop atrás, alvo no buy side e vai embora. Eu prefiro uma confirmação a mais, eu prefiro uma reação. Onde que vem essa reação? Nesse candle positivo, nesse candle azul, depois que ele mitiga o fair value e chega em níveis de order block. Quando ele faz esse candle positivo, é a reação que eu interpreto como suficiente para estar assumindo uma posição compradora nessa região. Se eu não me engano, a minha compra ficou no 610, isso, foi logo no fechamento desse candle. Meu stop atrás desse pavio ficou 70 pontos, se eu não me engano. Meu alvo, buy side. Qual era o buy side? Esse buy side aqui, da estruturação de ontem. A minha primeira compra era essa, uma oportunidade de 12 para 1. E aqui vocês já devem ter percebido o que aconteceu, né? O preço desenvolve, quebra estrutura com displacement. Aqui eu sinto confortável em trazer meu stop para o zero. Ele zera minha operação aqui, tá? No tick. Então, ele praticamente buscou o meu stop, o meu 0 a 0 e deu continuidade. E aí aqui eu começo a ter uma outra interpretação, que é a seguinte. Ele me tirou no zero, mas eu tinha muita convicção de que a gente estava no market make buy model, de que o mercado estava virado para cima e de que ele estava vindo buscar mais região de liquidez para dar continuidade em quebra de estrutura aqui, ó. Então, ele me tira no zero e imediatamente eu já começo a procurar outras oportunidades quando ele me faz esse candle de força aqui, esse candle impulsivo, deixando desbalanço e ineficiência no preço e invertendo um fair value gap. Essa inversão de fair value gap com um candle impulsivo que gera ineficiência, depois dele ter voltado naquela região, mitigado 50% de order block, é o meu gatilho para uma segunda entrada de compra, que, se eu não me engano, foi na região do breaker. Aqui eu havia marcado esse breaker. Por que breaker? Porque eu estava considerando essa região como shift. Vez que ele chega no order block de compra, perde a região, ganha a região com ineficiência. Onde que está a minha ineficiência? Essa ineficiência. E aqui eu assumo outro risco de compra, novamente, na reação do preço. Se eu não me engano, aqui foi no 760 que eu executei minha ordem, não me lembro direito, mas acredito que tenha sido no 760. Stop atrás do pavio. Se não me engano foi isso aqui, 55 pontos de stop, alvo no buy side. Aqui eu bati muita parcial, quase que praticamente zerei a minha mão e deixei um restinho que acabou andando 1.090 pontos. Então, essa foi a principal movimentação, ao meu ver, no mini índice hoje. É a principal movimentação porque ela condiz com bias, tá? Ela condiz com os cenários que estávamos aguardando, cenários que havíamos estipulado. Primeiro, consumo da região de liquidez externa. Depois do consumo da região de liquidez externa, eu consigo visualizar algo de compras. Ele me estrutura no time frame de execução essas oportunidades, essas estruturações de alta baseadas única e exclusivamente em fair value gaps. Fair value gap, mitiga, volta, quebra estrutura, fair value gap, volta, mitiga, tá? Então essa para mim foi a principal movimentação do mini índice hoje, dia 18 de junho. Depois ele deixa algumas ineficiências em 15 minutos, mas aqui eu já não estava mais na tela, também não havia mais motivo para, quem sabe, uma continuidade na movimentação.
Se a gente for ver, eu não vi direito, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui rapidinho o que ele fez. 15 minutos, Fair Value, Shift no 1, Shift, Fair Value, BPR. Teu stop aqui fica grande, né? Stop fica atrás do candle do Fair Value. Algo em torno de... Até aqui não. Algo aqui de 70, 75 pontos. Alvo no buy side, ele não dá alvo. Mas ele dá um trade de aproximadamente 510 pontos. Tá? Essas daqui são operações secundárias. São operações de continuidade depois da principal movimentação do dia. Não gosto. Por quê? Porque eu corro o risco, é muito provável dele fazer isso aqui, ó, durante o dia. Essa movimentação agarrada, essa consolidação. A principal do dia já foi. O resto você está caçando o trade. Tá? Então essa foi a principal do índice. Vamos pular para o dólar. No dólar, gráfico de 240 minutos. Se vocês viram, ou então se não viu, volta o vídeo. Havíamos o cenário do dólar, onde ele faz o consumo do buy side, aqui em cima. Isso daqui era uma região de liquidez externa. Ele faz a quebra logo na abertura. E aqui eu havia comentado que estava bonito o dólar para ele fazer uma movimentação da liquidez externa para a interna. Então, é uma operação mais difícil? É, porque a gente está contra. Então, eu tenho uma região de liquidez interna aqui, que era esse Fair Value Gap de 4 horas. E, de novo, o preço vai da interna para externa, da interna para externa. Externa, interna, externa, tá? Então, esse era o nosso principal cenário no dólar. O preço abriu aqui em cima, eu estava procurando por regiões, por configurações de venda. Vou para 1 minuto. Essa venda, tanto quem falou foi um aluno na sala. Falou, Rafa, tem um fair value aqui no dólar, o que você acha? Olha, dá para pensar, hein? E era o seguinte, eu tenho o dólar abrindo acima da região da liquidez externa. Eu tenho uma primeira estruturação, topo, fundo, quebra, shift, com fair value gap. Aqui está a sua primeira oportunidade no dólar para buscar justamente essa mitigação da externa para a interna. Essa operação, de novo, eu peguei nesse fechamento de candle aqui, se eu não me engano foi isso, no 42, o stop ficou atrás do candle do Fair Value, 3, acho que eu coloquei 4 pontos aqui, tá? 4 pontos, alvo na liquidez interna. Se eu não me engano, eu coloquei aqui, tá? Não coloquei lá no 50%. Tanto que a gente estava na sala, e aí apitou aqui o profit, eu falei, putz, dólar me tirou. Mas tá bom. Então essa aqui foi a principal movimentação, ao meu ver, no mini dólar, tá? Ele faz a estrutura com o Fair Value Gap, após ele fazer o consumo de uma liquidez externa, objetivando uma mitigação até a liquidez interna. E aí vamos dar uma olhada aqui, confesso que eu não vi depois o que ele fez, eu vi durante o trade, né? Durante o trade, o que ele faz aqui no dólar, olha. Ele me deixa um Fair Value Gap de 15 minutos, tá? Esse Fair Value Gap, depois que ele faz uma quebra de estrutura, aqui era uma possível região onde ele poderia voltar para fechar essa ineficiência e dar continuidade na movimentação de baixo até níveis de liquidez interna. Vamos ver o que ele faz nessa mitigação de 50% do Fair Value Gap dos 15. Eu vou jogar para 1 minuto. No 1 minuto, ele mitiga a região. Aqui eu tenho um seized, tá? Eu tenho Change State of Delivery, não tenho Shift, ó. Quem está esperando choque não fez. Ele fez só o seized. Para mim foi suficiente para acompanhar essa movimentação. Eu estava no trade, né? Com Fair Value Gap de novo. Fair Value Gap. Aqui você tem uma oportunidade de venda. Depois que ele mitiga um Fair Value Gap dos 15, faz o siege e deixa ineficiência. Teu alvo primeiro
quebra dessa estrutura de continuidade. E o último alvo, região da liquidez interna. Não pegou essa daqui, ele faz outra. Quebra mais uma estrutura. Essa região de quebra, ele me gera essa referência. Nessa referência, se eu não me engano, no TradingView não está aparecendo, tá? Mas depois, se quiserem conferir no profit de vocês, essa região aqui é uma região de volume imbalance. Então eu marquei essa região de volume imbalance. Se eu não me engano, existe nos 5 minutos. Deixa eu dar uma conferida. Não, não existe. Perdão. Era um fair value dos 5, tá? Então era isso aqui, ó. Era um fair value dos 5 minutos com um volume imbalance no 1 minuto. Ele vem nessa região, testa, shift, fair value gap. E aqui ele vai e dá o alvo. Tá? Então essa para mim foi a principal movimentação do dólar no período da manhã, até o período que eu estava acompanhando, até o período que eu estava no trade, enfim. Depois, cara, vamos dar uma olhada. Fair value 4 horas. Essa daqui era a minha região de liquidez interna, tá? O que eu preciso aqui, uma vez que eu tenho POI de 4 horas, eu vou jogar nos 15, ver se eu tenho alguma coisa nessa região também. E eu tenho. Fair value, de novo. Fair value gap 15 minutos. Atinge a região. O que eu faço? 1 minuto. Vou procurar a estruturação aqui dentro. Cadê a minha estruturação no 15 minutos? Tá aqui, ó. Shift. Tá? Com displacement. Ou seja, breaker. Onde que tá meu breaker? É toda essa região de base aqui. Breaker nessa região. O que eu tenho dentro desse breaker? Fair value gap. 1 minuto aqui. Fair value gap 1 minuto. E o preço desenvolve. O alvo dessa compra, de novo, se a gente está numa liquidez interna, o alvo é a liquidez externa. Onde que está a liquidez externa dessa movimentação? Aqui em cima. Ele quase dá o alvo. Então, hoje foi um dia muito interessante. As movimentações de mini índice e mini dólar, tá? Todos seguiram basicamente a movimentação de uma liquidez interna para uma externa. Toda a movimentação baseada em fair value gaps. Eu não usei em nenhum momento aqui boss, fake boss, fiz trabalho de estruturação, vi o que é válido, o que não é válido. Isso para mim não tem tanta relevância quanto esses conceitos aqui, tá? De interna para externa, shift, fair value gap, enfim. Então, senhores, foi isso, tá? O vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, manda para aquele seu amigo que ficou perdido no pregão do dia de hoje, ou então que ele pegou boas operações também, tá? E, bom, obrigado mais uma vez e bons trades.